No vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas distros Linux para servidor que podemos utilizar em 2025 e também eu vou falar a distro que eu utilizo geralmente nos meus projetos. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI e vamos lá conhecer essas distros Linux para ser utilizadas nos nossos servidores. E as distros Linux que podemos utilizar nos nossos servidores são o Red Hat Enterprise Linux Server, que é uma empresa, é muito utilizada aí no mundo inteiro, então podemos utilizar ela. Ela tem a opção lá de você ter gratuitamente até 16 servidores, a instalação, né, de até 16 servidores, então você pode utilizar ela é muito robusta. E com ela nós temos também o Fedora Linux Server, que podemos utilizar, mas ele é uma distro que ela vai atualizando primeiro os pacotes lá e depois o que está funcionando realmente eles mandam para o Red Hat Enterprise Linux. Esse daqui é para um projeto mais tranquilo, não é para você instalar aí num projeto mais parrudo, mas você pode usar o Fedora Linux Server ali tranquilamente. Temos também o Rock Linux Enterprise Server, que é muito parecido aqui com o Red Hat Enterprise, e também temos o Alma Linux Enterprise Server, que podemos utilizar ele também. Eu utilizo o Red Hat Enterprise quando é um servidor muito parrudo, mas depois eu gosto de utilizar o Rock Linux, que é o mesmo desenvolvedor do CentOS. Então eu gosto muito dele, mas o Alma Linux, o Rock Linux, eles são praticamente iguais. Eles tiveram que dar uma modificada ali depois que a Red Hat não disponibiliza mais o código, mas eles ainda mantêm o mesmo padrão ali da Red Hat. Aí depois você tem o SUSE Linux Enterprise Linux Server, também é uma distro alemã muito parruda para ser utilizada igualzinho o Red Hat Enterprise Linux Server, e você pode utilizar ela aí tranquilamente, só que você tem que adquirir uma licença para você utilizar. E para você utilizar ela sem precisar pagar uma licença, é só você utilizar o OpenSUSE Linux Server. Aí você não precisa pagar nada, mas ele vai funcionar ali bem parecido com o Fedora Linux. Então ele é uma distro que algumas coisas de novidades vai ser lançado no OpenSUSE, para quando estiver funcionando muito bem, aí ele vai para o SUSE Enterprise Linux Server. Aí ele vai estar estável e aí eles liberam lá para essa versão. E também temos o Debian Server. Na hora da instalação, você vai selecionar ali, na verdade você não vai selecionar nenhuma interface, nada, e aí você vai ter ali o seu Linux Server bem enxuto, e você pode utilizar tanto no seu servidor local, como também em VPS ou em cloud. Você pode utilizar ele aí sem problema. E também nós temos o Ubuntu Server, que você pode instalar ele no seu servidor local, qualquer servidor, ou então você pode também utilizar ele em cloud, em VPS também, numa boa. Antigamente eu utilizava muito o Slackware Linux como servidor, que ele fica bem enxuto, eu instalava bastante, faz um tempo já, mas eu instalava bastante ele, e hoje em dia já não utilizo mais, porque o projeto não está mais andando igual andava antigamente. Então eu parei com o Slackware. E também temos o Arch Linux. O Arch Linux eu nunca utilizei para servidor, mas você tem essa opção se você preferir. Ele é um sistema mais avançado ali da instalação, mas dá para você fazer essa instalação. Aqui, de todos esses que eu falei, o Red Hat Enterprise Linux Server, o Fedora Linux Server, o Rock Linux Enterprise Server e o Alma Linux Enterprise Server, e também o OpenSUSE e o SUSE Linux e o Debian Server, você consegue fazer a instalação deles com interface gráfica se você preferir. Se você não sabe utilizar muito o Linux ali no modo texto, e aí você instala ele com interface gráfica e vai utilizar ele ali tranquilo. Alguns softwares que vai ficar mais fácil para você, como gerenciar o backup, transferir arquivos, aí você consegue fazer pela interface gráfica. Agora o Ubuntu Server você não consegue ter uma interface gráfica, ele é apenas linha de comando. E aqui o que eu queria falar para vocês, que você também tem mais algumas outras opções além dessas daqui, que são na verdade são soluções que você pode já instalar e vem com o Linux ali como base. Geralmente vem com o Debian Server
ali como base, mas também já vi algumas que vêm com o Rock Linux, que são o Zimbra para você ter um servidor de e-mail, o Proxmox para você ter um servidor para virtualização aí dos seus servidores, tem o Zabbix para monitoramento da sua rede, tem o Net Server que você consegue ter um controlador de domínio e também um servidor de arquivos, e também tem o UCS Server que ele faz a mesma função, é um servidor de arquivos e um servidor de domínio, como o servidor DHCP e vários outros tipos de servidor. O UCS Server eu tenho o curso, que eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma conferida lá, que esse curso aqui você já vai começar ali a dar os seus primeiros passos aqui num servidor Linux e ter ali um servidor de arquivos e um servidor de domínio de uma forma muito fácil, gerenciável via web, ou então você consegue gerenciar ele igual no Windows Server. Essas daqui são as soluções pré-prontas, e aquelas outras que eu falei, você tem que instalar, configurar tudo na mão, né? Mas só que dependendo do que você está utilizando, é o preferível para a sua solução ali, o seu problema que você quer resolver. Deixa nos comentários o que vocês utilizam aqui de servidor no seu dia a dia, aí na empresa, no escritório, ou mesmo na sua casa. Deixa aí nos comentários para eu saber qual que é. E a distro Linux aqui para servidor que eu utilizo mais para os meus projetos aqui é o Ubuntu Server, mas também eu utilizo bastante o Debian Server, principalmente em servidores na nuvem ali em VPS. Basicamente é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novas notificações. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.